Bom dia, jovens. Tudo certinho? Então, galera, como vocês veem aí, a partir desse momento a gente vai começar a trabalhar a apostila 2, tá certo? Que vai ser a apostila trabalhada durante o segundo trimestre, tá certo? No caso de vocês, eu vou adicionar aí um capítulo da apostila 3. Por quê? Na apostila 2 a gente fala de regiões do Brasil. Vai começar falando do Nordeste, depois do Sudeste e depois do Centro-Oeste. O último capítulo da apostila 2 é uma parte do Centro-Oeste. O primeiro capítulo da 3 é uma parte do Centro-Oeste. Então eu vou unir esse último capítulo da 2 e o primeiro capítulo da 3 para a gente fazer um bloquinho ali para prova, tá certo? Mas aí eu vou explicar isso para vocês lá na frente, né? Eu já até trouxe ele aqui como parte do conteúdo, tá bom? E aí, no caso, explico para vocês certinho como é que vai ser em cada um desses blocos aí, tá certinho? Então vamos lá, vamos embora lá, ver o que acontece. Então, primeiro, né, a primeira parte do conteúdo da apostila 2 fala da região Nordeste, né? A região Nordeste que foi por onde se iniciou a colonização do Brasil, né? Por isso que ela tem aí esse subtítulo, ó, a primeira região a ser ocupada. Vamos ver o que fala aí sobre a região Nordeste, né? Justamente por ela ser a primeira região a ser ocupada, a história dela começa lá no período colonial, né? Claro, a história do Brasil inteiro começa no período colonial, certo? Então, no primeiro capítulo a gente vai falar um pouco sobre como era essa relação entre a colônia, que depois ia se transformar no Brasil, e a metrópole portuguesa entre os séculos XVI, né, depois de 1501, até o século XVIII, que foi ali, no caso do Nordeste, o período histórico onde se teve mais relação, uma relação muito mais direta, muito mais intensa da metrópole com a colônia ali na região Nordeste especificamente. Como foram construídas essas feitorias, né, essas grandes construções com a finalidade de receber mercadorias, proteger do ataque dos índios, né, proteger do ataque de outras metrópoles que vinham tentar ali ocupar o território, né, a costa do Nordeste, a costa da colônia, né, como foi esse primeiro contato dos exploradores e qual foi o produto, né, no caso a gente está vendo aí, ó, que foi o pau-brasil, né, como ele foi extraído, qual foi o impacto, para que ele era usado, né, e a relação que os portugueses tinham com os índios. No primeiro momento foi aquela aproximação amigável, muito também por conta da influência dos jesuítas, né, dos padres espanhóis que vinham junto para civilizar os índios, né? Então, no primeiro momento houve uma troca ali, um escambo, né? Os índios davam alguma coisinha, os portugueses davam outra coisinha, aquela coisa bem fantasiosa, assim, né? Que se conta nos livros, mas houve ali, de fato, um certo escambo inicial, mas que depois acabou se transformando numa tentativa de escravização dos índios, né? De forçar os nativos a trabalharem para os portugueses, né? Para os colonizadores. Então a gente vai dar ali uma introdução sobre esses primeiros anos, né, esses primeiros 200, 300 anos de colonização e como ele aconteceu de uma forma muito intensa na região Nordeste, quais foram as consequências disso, né? Outra coisa, no Nordeste também, galera, foi que começou a produção de cana-de-açúcar como um grande produto, né, que a colônia se utilizava para sua relação com a metrópole, né, o Pacto Colonial. A gente produzia, por conta do clima, grandes quantidades de cana-de-açúcar, tá certo? Nesse modelo aí chamado de plantation, que eram grandes propriedades, onde se trabalhavam os escravos, onde se produzia somente, né, cana-de-açúcar e que abastecia a metrópole, era vendido para a metrópole, com um preço muito barato, tá certo? Essa relação da cana-de-açúcar na economia brasileira, na economia da colônia, cria a primeira sociedade elitizada no Brasil, que são os senhores de engenho, né? Os seus filhos, suas esposas, sua família, né? Que é a gente chama isso de elite açucareira no Nordeste. Foi a primeira elite que surgiu ali graças a esse comércio, a esse cultivo, a essa criação, produção de cana-de-açúcar e comercialização desse produto com a Europa, tá certo? Então, olha lá, ó.
Outro fator legal, né, uma história muito específica do Nordeste, foi a ocupação, o período de ocupação holandesa no litoral nordestino, né? Eles tiveram uma primeira iniciativa, uma primeira tentativa de ocupação lá na cidade de Salvador, capital da Bahia, né? Hoje capital da Bahia, que era a capital, né? A grande cidade da colônia, né? No início da colonização. Então, em 1624, eles tentaram ocupar Salvador. Não deu certo, né? Houve uma segunda tentativa, então, em Pernambuco, na cidade de Olinda, em 1630. Aí eles conseguiram entrar, né? Conseguiram tomar. Os fortes ali de Olinda conseguiram tomar a cidade e expandir o seu domínio por uma boa parte. Chegaram na Paraíba, né? Chegaram em vários locais sob influência desse avanço holandês pelo litoral nordestino, justamente para que se pudesse controlar a produção de cana-de-açúcar, né? A gente falou no outro slide ali. O grande organizador, né, desse território holandês, enquanto já ocupado, né, pelas frotas militares da Holanda, já tinha ali o controle, chegou um cara chamado Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau foi, vamos por assim, o governador desse estado holandês, desse território holandês, enquanto ele existiu. Foi um grande pensador da época, um grande político, vamos dizer assim, não sei se a gente dá para classificar ele como político, né, porque não existia nada dessa estrutura política que a gente vive hoje, mas ele estimulou grandes investimentos naquela região, né? Construiu museus, construiu escolas, construiu parques, incentivou a cultura, tanto que, acredito eu, que boa parte do que hoje se produz culturalmente, né, dessas estruturas, desses espaços culturais que se tem em Pernambuco, são fruto dessa ocupação holandesa, mesmo ela acontecendo lá em 1600 e tralalá, né? Você tem ali vestígios dessa influência holandesa no território pernambucano, evidentes até hoje. Acredito eu que foi uma ocupação, cara, curta, né? Durou ali 30 anos, mas que teve consequências gigantescas, né, e benéficas para o território do Nordeste, para a história do Nordeste, para a cultura do Nordeste, tá certo? Então é legal a gente também falar sobre isso. Isso vai aparecer aí na apostila de vocês, no capítulo 6 da apostila, o primeiro capítulo da apostila 2. Pessoal, sobre a economia, né? É legal a gente saber que o Nordeste não é só pobreza. O pessoal fala, mas Nordeste, não sei o quê, é só praia e pobreza? Não, né? Praia tem também, pobreza tem também. Tem vários lugares do mundo que tem pobreza. Mas você tem uma diversidade econômica muito legal, muito ampla lá na região Nordeste, né? Você tem algumas regiões que são especializadas na agricultura e na pecuária. O Agreste ali, que é uma sub-região um pouquinho mais para trás do litoral. Né? Você tem mineração nas áreas de planalto, né? As áreas planálticas geralmente são áreas de concentração mineral, então você tem ali regiões planálticas onde a mineração é destaque. Você tem grandes fluxos de turismo e capacidade industrial instalada no litoral, né? Na parte onde você tem portos, onde você tem áreas de escoamento, áreas de consumo muito forte, né? Porque você tem a maior população concentrada ali no litoral, então, claro, que o consumo e a capacidade industrial e turística está ali, tá certo? E a questão da cultura, né? O Nordeste é um caldeirão cultural gigantesco, tem influência de muitas culturas do mundo todo, né, que criaram uma cultura, uma história cultural peculiar naquela região, tá certo? Então a gente vai falar também um pouquinho disso aí no capítulo 6 da apostila, tá bom? Acredito eu que esse primeiro capítulo ele fala mais sobre a questão cultural, social, né? Não entra muito no que a gente chama de geografia física, ele fica mais na geografia humana. Então, o primeiro capítulo do Nordeste vai falar mais sobre o aspecto social, o aspecto demográfico, o aspecto cultural, né? O aspecto político. O segundo capítulo, que é esse aí que eu vou abrir agora, fala mais sobre paisagem, fala mais sobre território, fala mais sobre questões naturais. Portanto, é a parte da geografia física, da geografia que vai falar de clima, relevo, vegetação, hidrografia, tá bom? Vamos lá. Olha aí, ó. Já logo de cara aparece pra gente
essa associação, né, essa combinação de relevo e hidrografia. As áreas onde você tem os componentes de relevo de maior destaque, Chapada Diamantina, que fica mais ao sul, e Planalto da Borborema, que é aquele que cria uma barreira orográfica que vai justificar a existência do semiárido lá. Eu já expliquei isso para vocês várias vezes, né? Mas vai aparecer de novo aí, de uma forminha bem específica, explicadinha, legal, na apostila para vocês, né? E a Chapada Diamantina, que é um grande centro de recursos minerais, é um planalto, né? Um conjunto de planaltos que no subsolo tem grandes concentrações de recursos minerais, né? É muito importante economicamente, tá certo? Outros dois elementos agora da hidrografia do Nordeste que são importantes é o Rio São Francisco, né, que nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, mas que atravessa alguns estados da região Nordeste e que, né, tem um projeto de transposição que a ideia é levar água para o interior, para a região de seca, né, para a região do sertão nordestino. Esse projeto já está elaborado há muitos anos, né, foi posto em prática nos últimos anos agora, e ainda está em conclusão, não chegou a ser concluído completamente, mas já consegue levar a água para algumas regiões ali onde ela não chegava, né, onde você tinha ali alguns problemas de crise hídrica muito grave no interior do Nordeste. O Rio São Francisco, quando foi transposto, né, criaram canais artificiais para levar a água dele para outros lugares, isso acabou beneficiando algumas populações do interior do Nordeste. Um outro rio, uma outra bacia hidrográfica, né, um conjunto de rios, mas o rio principal importante do Nordeste é o rio Parnaíba. Ele está um pouquinho mais acima ali, no noroeste da região Nordeste, que é um rio completamente navegável, né? Então, ele tem a sua função turística, tem a sua função de transporte e tem a sua função também de comércio, né? Você tem pesca ali, você tem várias atividades econômicas que estão atreladas ao rio, né? O Rio Parnaíba, um dos, se não o principal rio depois do Rio São Francisco, e o Rio Parnaíba é completamente nordestino, né? Ele está integralmente no território nordestino, ao contrário do Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, na região sudeste. O Rio Parnaíba ele está integralmente na região nordeste. Então, esses dois rios aí são rios importantes para a região nordeste. A gente vai falar um pouco sobre eles no capítulo 6, tá certo? No 7, né? Esse é o 7. No aspecto do clima, pessoal, lembrar que a região Nordeste ela tem influência de vários climas, né? Inclusive, ela tem a ocorrência de um que só acontece lá no sertão, que é o semiárido, que é aquele que eu falei para vocês, que ocorre pela influência do Planalto da Borborema, né? Que impede a entrada da massa de ar oceânica, da massa de ar atlântica, e levar chuvas ali para aquela região, né? Chove no litoral, não chove no sertão, justamente por conta daquela barreira orográfica. Além do clima semiárido, você tem o clima equatorial, influência ali da linha do Equador, o tropical úmido, que é o clima do litoral, e o tropical continental, que é o clima não tão seco do semiárido, mas também um clima relativamente seco, né, da parte interior dessa região, tá certo? Então a gente tem ali, ó, 4 climas principais. Associados a esses climas, a gente tem 6 tipos de vegetação, ó, cerrado, caatinga, que é a vegetação do semiárido, mata atlântica, a vegetação do litoral, né, junto com a vegetação litorânea de restinga e de mangue, floresta amazônica, um pouquinho mais na borda ali do Nordeste, na borda interior, né, e a mata dos cocais, que ela seria um encontro, né, entre o semiárido e a floresta amazônica, essa combinação de um clima muito seco, de uma vegetação muito seca, uma vegetação muito úmida e muito rica, criou uma vegetação específica ali do Nordeste, chamada de Mata dos Cocais. A gente vai ver isso aí também. Legal de a gente ver e estudar na região Nordeste é que ela é classificada como sub-regiões. Você tem 4 sub-regiões. A região Nordeste é uma região e dentro dela, por essas características muito distintas, né, de clima, vegetação, questão econômica, a gente dividiu ela, os geógrafos dividiram ela em 4. Zona da Mata, que é a zona do litoral, a parte litorânea. O Agreste, que está um pouquinho mais para dentro, né, não pega o litoral, ele fica
entre o litoral e o Planalto da Borborema, ali, aquele morro que eu falei para vocês, né? Separado entre Agreste Norte, setentrional, e Agreste Sul, meridional. Tem algumas características específicas para cada um deles. O sertão, que é aquele formado pela barreira orográfica, onde existe o polígono da seca e que é abastecido pela transposição de São Francisco. Já expliquei para vocês, a gente vai retomar dentro da apostila. E o meio norte, que é a região lá da Mata dos Cocais, né, onde você tem um clima específico, uma vegetação específica, e se criou uma região específica para este contexto geográfico, tá certo? Chamado de meio norte. Questões sobre o Nordeste, pessoal, que vale a pena a gente destacar, né? Os avanços e os desafios ali que a gente tem dentro dessa região. Foi uma região que historicamente perdeu muita importância, né? Depois que o Sudeste ganhou importância ali na cafeicultura, na extração dos minerais, o Nordeste ele foi um pouco abandonado, né? E isso também foi associado a um processo de concentração de renda devido àquela economia da cana-de-açúcar, né? As elites da cana-de-açúcar, do açucareira, né, da produção depois do etanol e tudo mais, isso vai concentrando renda enquanto boa parte da população fica vivendo na miséria, certo? Mas, para resolver esse problema, né, aí que está o segundo ponto, de uns anos para cá, né, pode colocar de uns 20, 30 anos para cá, até um pouco mais, o governo vem investindo pesado em infraestrutura, né? Só que, como tudo, né, ou como quase tudo no Brasil, isso está passível aí de corrupção, de desvio de dinheiro. Então, nem sempre esses projetos de infraestrutura surtem o efeito desejado. Né? Isso a gente vai falar também ali na apostila para vocês. Mas ocorreram esses processos de investimento para tentar, né, dar uma melhorada na condição de vida da população do Nordeste, mas tem lá suas críticas. Vão aparecer isso aí na apostila de vocês também. E o legal, pessoal, é que mesmo com esses problemas aí, você tem alguns pontos, alguns segmentos industriais, alguns segmentos sociais que acabam se destacando, né? O setor petroquímico, né, no Nordeste é muito forte. A gente tem extração de petróleo tanto no mar quanto no continente, né, em Camaçari e ali na região litorânea da Bahia. Você tem uma estrutura portuária muito bem desenvolvida em várias capitais do Nordeste. Né, são centro portuário de entrada e saída de material. E, mais recentemente, o desenvolvimento de centros tecnológicos em algumas capitais também, em alguns centros onde as universidades estão crescendo, as universidades estão recebendo cada vez mais estudantes e investimentos do setor público, setor privado, independente, para justamente modernizar, né, investir em tecnologia. Isso é bom para o país, tá certo? Então, o Nordeste também tem se destacado nesse ponto aí, além da região Sudeste, além da região Centro-Oeste, além da região Sul, o Nordeste também tem os seus benefícios, os seus destaques, tá bom? Pessoal, eu vou falar aqui, no primeiro momento, vou dividir em 2 vídeos, tá? Pra gente fazer em 2 aulas. A região Sudeste eu vou dividir em 2, tá bom? Então, nesse primeiro capítulo, que seria o capítulo 8, né, vou falar um pouquinho dele, ele vai dar introdução pra gente, deixa eu passar aqui, vai dar introdução pra gente um pouco sobre a região Sudeste, né? Mas agora falando sobre a questão social, né, a questão humana, sempre dividindo o primeiro capítulo falando da questão social e humana, geografia humana, o segundo capítulo falando da geografia física, da geografia natural. Então vamos lá, ó. O primeiro capítulo da região Sudeste, né, fala sobre como ela foi povoada, como ela foi colonizada, como ela foi explorada, tá? E acabou se tornando a região de destaque depois da região Nordeste, né? Quando você tem ali a queda, né, da economia canavieira, da economia açucareira e o aumento, né, o ganho de importância da economia cafeeira e da mineração, o Sudeste ele acaba tomando esse lugar de importância de centro principal da colônia no lugar do Nordeste. O Nordeste entra em declínio, o Sudeste entra em ascensão. Sai a economia do açúcar, que na verdade ela se mantém, mas ela perde um pouco da importância, e entra a economia cafeeira, que é o principal eixo econômico do Sudeste, tá certo? Então, como é que isso tudo começou, galera? Primeiro de tudo,
por conta dos bandeirantes e das entradas. Entradas e bandeiras eram grupos de pessoas, né, que eram pagos ou pela iniciativa privada ou pelos governos, né, no caso pela coroa, para explorar partes do território da colônia. Eles saíam ali com comida, com algum armamento, né, com alguma estrutura para montar acampamento e iam desbravando o interior da colônia. Assim eles chegaram, né, no Sudeste, saíram lá do Nordeste, lá de Salvador, foram descendo, pum, 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 chegaram aqui, Minas, chegaram também em São Paulo, Rio de Janeiro, e foram expandindo seus domínios, né? Um dos pontos onde se tinha mais acesso, e se começou por ali de fato também a colonização, foi a capitania de São Vicente, né? A capitania de Pernambuco, São Vicente, a capitania de Pernambuco foi uma das que prosperou no Nordeste, assim como a de Salvador, e a capitania de São Vicente foi uma das capitanias que prosperou no Sudeste, né? A capitania de São Vicente, que hoje ali é a cidade de São Vicente e Santos, no litoral paulista. Tá bom? Então, a partir dali é que se começou também o povoamento. Aquele que vinha com os bandeirantes do Nordeste, aquele que saía ali de São Vicente e ia para dentro, né? Então, você teve alguns eixos de exploração, tanto de cima para baixo quanto do litoral para o interior, fruto ali dessas iniciativas dos bandeirantes, tá certo? Um negócio também que aconteceu que chamou muita atenção da colônia para o Sudeste foi a descoberta de ouro em Minas, né? O período da extração mineral forte de ouro, né? Um grande metal precioso que ainda é, né, um dos grandes metais preciosos do mundo, tá certo? Então, essa combinação aí, ó, da descoberta do ouro em Minas Gerais e do desenvolvimento da economia do café entre Santos, né, a capitania de São Vicente, Rio de Janeiro e São Paulo, Rio de Janeiro que depois se torna até capital do país, né? Você tem ali o desenvolvimento do principal centro comercial brasileiro que até hoje se mantém, né? Então, como é que aconteceu esse processo aí de povoamento dessa região, de descobrimento desses recursos, de desenvolvimento da agricultura ligada ao café e o povoamento dessa região? A gente vai falar um pouco disso nesse capítulo aí inicial do Sudeste. Outra coisa também que afetou muito, né, não só o Sudeste, mas também o Nordeste, todas as regiões, mas que de fato mudou a configuração da sociedade no Sudeste, foi o fim da economia escravocrata, o fim do comércio de escravos. Como é que isso afetou? Você tem uma perca de mão de obra quase que momentânea, instantânea, né? Sai a mão de obra escrava negra, né, dos homens africanos, dos homens pretos que vieram da África escravizados, e os fazendeiros, os senhores, os grandes senhores de fazenda, né, os latifundiários, perdem mão de obra. Eles não vão simplesmente contratar esse negro e pagar dinheiro para eles. Houve um desenvolvimento de um ranço, né, de um negacionismo, de um ódio por conta dessa lei da abolição da escravatura, né? Tanto da primeira lei, Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos, a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, todas essas leis que vinham de uma sequência histórica culminando para o abolicionismo, né, para a abolição da escravatura, foram criando uma certa antipatia dos senhores de fazenda, dos senhores do latifúndio, com os negros, né? O cara falou, você era escravo, como é que agora eu vou te pagar um salário? Então, o que foi feito? E até por uma questão também de uma política da época bastante racista, bastante inspirada aí numas teorias de eugenia e tudo mais, que é o embranquecimento da população. Ao invés de você assimilar a população negra para a sociedade, você deixa elas à margem, excluída, né? Você nega que ela exista e substitui aquela mão de obra escrava por uma mão de obra branca vinda da Europa. Nesse processo, então, entre o fim da escravidão e a chegada dos europeus, isso é motivado justamente por essa questão do embranquecimento. Até o próprio negro, né? As mulheres negras, os homens negros, em algum momento assimilam esse discurso, por quê? Era muito mais vantagem para o negro ter um filho mais claro para que ele não sofresse exclusão social, para que ele não sofresse racismo, para que ele não sofresse aquilo que a geração anterior ou a geração dos avós dele sofreu, que é a perseguição aos negros. Então, até o próprio negro assimilou esse pensamento de embranquecimento por um tempo, certo? Negava suas raízes, não queria
que os descendentes sofressem o que eles sofreram. Então, a chegada dos europeus, ela muda essa chavinha, né? E agora, os trabalhadores dos espaços rurais, que antes eram os escravos, agora são os negros. Isso aí acontece, primeiramente, lá na região sudeste, que experimenta, né? É a pioneira no processo de industrialização e urbanização. As grandes cidades, né? As grandes indústrias, as grandes capacidades produtivas têm início ali no sudeste, justamente porque anterior a esse processo industrial, você tinha ali uma grande concentração de capital vinda do café. Então, esse dinheiro permitiu que se construíssem as primeiras infraestruturas que davam ali sustentação à indústria e às grandes cidades, tá bom? E por muito tempo, acredito que até hoje, a região sudeste é aquela que mais absorve imigrantes dentro do país. Você tem fluxos, eles acabam também saindo dos estados do sudeste, mas a grande quantidade de pessoas que entram de todas as regiões, né, seja do centro-oeste, seja do nordeste, seja do norte, seja do sul, o sudeste hoje é a região que mais absorve migração no país, né? Ainda hoje, tá certo? Então, essas questões aí são abordadas, as questões sociais e humanas, demográficas, são abordadas nesse capítulo, galera. Como é que está o Sudeste hoje, né? A gente está falando aqui da região Sul, a gente mora na região Sul, mas o Sudeste está muito próximo da gente. Né? Como é que é a região Sudeste hoje? Ela tem hoje, né, uma matriz industrial e econômica extremamente diversificada, é a região com maior diversidade econômica de todas do Brasil. Né? Você tem agricultura, pecuária, a indústria de ponta, indústria portuária, indústria ligada à mineração, né, indústria de bens e serviços, a questão dos bens e serviços bem estruturado, o terceiro setor. Então, você tem uma diversidade econômica gigantesca e a região com maior densidade demográfica. Você tem ali muito próximo de 40% da população do país está vivendo na região sudeste. Né? É a região que mais concentra a população de todas. Né? Ela é densamente povoada em relação às outras. Tá certo? E lá, na região sudeste, entre o eixo Rio-São Paulo, né? A capital São Paulo e a capital Rio de Janeiro, elas estão distantes por uma distância relativamente curta, né? São 400 e poucos quilômetros. E esse caminho, né, que é percorrido pelo Vale do Paraíba, que é um rio ali, que vai pegar também a influência do Porto de Santos, né, essa proximidade entre Santos e São Paulo, não dá 100 quilômetros. Todo o litoral e toda essa faixa de expansão que antes era ligada ao café, hoje se criou, né, um eixo industrial, um eixo urbano muito denso, muito conectado, que está dando forma aí à primeira megalópole brasileira, chamada de Megalópole Rio-São Paulo. Né? Basicamente, isso quer dizer o quê? Que todo espaço entre São Paulo e Rio de Janeiro está praticamente conurbado, está praticamente ligado. Todas as cidades elas emendam uma na outra. Né? Isso é muito louco, porque você tem um espaço que precisa existir, né, no sentido urbano, ele precisa se manter. Então você tem que ter emprego, você tem que ter indústria, você tem que ter terceiro setor bem desenvolvido, você tem que ter capacidade habitacional, você tem que ter infraestrutura, você tem que ter transporte, tem que ter uma série de situações ali que sustentem essa área. E a gente está vivendo um momento onde o Brasil está experimentando uma sucessão de crises. Então, será que essa megalópole aí ela vai se sustentar? Né? Ela vai sucatear? O que vai acontecer? Então a gente vai ver um pouco disso durante esse capítulo aí. Galera, vou parar por aqui e aí a gente dá continuidade no próximo slide, tá bom? Que aí seria uma segunda aula. Então, fica assim, abraço para vocês, até o próximo slide, falou, tchau, tchau!